Hoje vamos utilizar um relatório, vamos criar um relatório em Excel com botões de opção. Fica por aí, é já a seguir. Bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou fazer um pequeno relatório, criar um gráfico em que vou utilizar botões de opção. E esta situação é uma situação perfeitamente habitual, em que eu quero ter um determinado conjunto de indicadores e quero comparar com outro indicador. Mas este indicador vai ser dinâmico, ou seja, vamos ter um segundo intervalo que vai ser basicamente dinâmico e alternado em relação a um botão de opção. O que significa que vamos utilizar botões de opção e os botões de opção são super úteis porque são fáceis de configurar e os botões de opção que eu estou a falar são os botões de opção que existem nos controles de formulário. Então, quando crias o botão de opção, esse botão de opção clicas e ele devolve um valor numérico. Se utilizares esse valor numérico com funções, por exemplo, eu vou utilizar a função selecionar hoje, para poder ter o número 1 e devolver um intervalo, o número 2, outro intervalo e o número 3, outro intervalo. E até aqui tudo bem, ou seja, podes criar essa dinâmica muito simples e super intuitiva para ter um gráfico que vai ter então duas séries, uma para cada valor. Mas eu quero-te mostrar um ponto extra no tutorial hoje, que é poderes utilizar um botão criado por ti, ou seja, até pode ser uma imagem ou pode ser um objeto em si, eu vou criar um botão simples, mas de certa forma com um aspecto mais interessante com o botão de opção e não só. E eu quero que a interação feita no gráfico seja não apenas a seleção do intervalo, mas sim algumas alterações. O que significa que vamos ter que usar VBA para dar aqui um pequeno toque adicional e toque extra para que o relatório fique mais interessante, e então vou fazer uma analogia entre os botões de opção normais e um botão tradicional que podes criar tu e utilizar esse botão, ok? Vai ser um tutorial interessante e simples e podes fazer algumas coisas interessantes com este tipo de objetos para criar os teus mapas mais interativos. Vamos passar então para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Olá, bem-vindo de volta, já estou então aqui no nosso fecheiro que vamos utilizar e este fecheiro já tem aqui alguma preparação, obviamente é apenas um gráfico simples, onde tenho aqui duas colunas a serem representadas no gráfico, mas vou-te fazer um enquadramento para teres uma ideia do que é que vai ser o objetivo. Então, temos aqui esta tabela de base e esta tabela de base não está formatada nem nada porque esta é a folha auxiliar, ou seja, é a folha onde temos os dados todos. E aquilo que vai acontecer é o seguinte, há uma parte que é fixa, ou seja, esta parte dos dados é sempre igual e cada uma destas colunas vai ser diferente em função do gráfico que eu selecionar ou da opção que eu selecionar, neste caso. Ou seja, por isso é que vamos ter o botão da opção, Option Button, ok? Então, se cada uma destas colunas é diferente, aquilo que eu quero fazer é, quando escolher a primeira opção, ele vai mostrar os proveitos do ano anterior. A segunda opção vai ser a diferença e a terceira opção, os acumulados. O que significa que podemos utilizar uma simples função, e essa função vai ser a função selecionar, que é fácil porque nós temos um número e esse número devolve um valor. Ao número 1, valor 1. Ao número 2, valor 2. E o botão da opção serve aqui para podermos ter então o clique no botão da opção, que vai devolver o número, e esse número é que vai fazer a ligação com a nossa função, ok? Muito simples. Então, eu vou começar por definir aqui estes nomes, porque acho que faz sentido utilizarmos os nomes e é mais fácil. Vou chamar então aqui na caixa de nome proveitos, PY, este é o primeiro nome. Segundo nome, homólogo, e terceiro nome, acumulados. Ok. Então se agora já temos os nomes, eu vou colocar aqui o valor 1 na célula 1 e reparem, neste caso, eu quero então que esta parte seja uma função, por isso eu vou ter aqui a função selecionar e o número do índice está aqui e agora vou colocar F3 para escolher então os nomes e o primeiro vai ser então os acumulados do ano anterior, ponto e vírgula, F3, a seguir é a diferença, acho que é o homólogo, acho que sim, acho que foi o nome que eu dei, homólogo, e a terceira, acumulados. Ok, se eu fizer Enter, temos então esta lógica e agora repara, se o valor for 2, temos então a diferença do homólogo no gráfico, e se o valor for 3, temos então basicamente os acumulados, ok? Então este é o meu objetivo, deixa-me só colocar na base, porque a base também tem esta parte, e no terceiro, aliás na segunda versão
do meu valor, vou só colocar aqui o número 1, já temos então a mesma lógica atribuída. Então vamos começar por configurar os botões de opção. Super úteis, são fáceis de configurar, mas em termos de aspecto deixam um bocadinho a desejar. E por isso é que eu vou fazer a segunda opção com um botão em si um bocadinho mais engraçado, ok? Então, os botões de opção podes utilizar o menu programador. Se não tiveres o menu programador, podes sempre aceder à configuração do friso. Podes aceder aqui a personalizar o friso, por exemplo. Podes chegar aqui ao botão da barra de acesso rápido e personalizar. Ou aceder às opções do Excel, vais personalizar o friso e escolhes o menu programador. Okay? A partir daí, ele está disponível. Eu vou então inserir um controle de formulário que é o botão de opção. Okay? Não vou preocupar muito em formatar o aspecto visual, depois na versão resolvida tens o aspecto visual um bocadinho mais interessante. Aqui é só para te mostrar a mecânica, ok? Então, este será os proveitos, PY. Tenho o primeiro botão de opção definido, vou utilizar a tecla Ctrl e selecionar o meu objeto para copiá-lo e vou aproveitar também a tecla Shift para ficar minimamente alinhado. Vou ter então agora os homólogos, ou a diferença, em relação ao homólogo. E por último, terceira versão, vamos ter os acumulados. Ok. Então agora repara, se eu clicar no botão da opção, este botão da opção vou formatar o controle e basicamente as opções que nós temos é a ligação à célula. Se eu ligar à célula A1, eu vou substituir este valor por um valor dinâmico. Esse é o objetivo. Ok, então está confirmado. Neste caso tenho os proveitos do ano anterior, diferença em relação ao homólogo, vou só esticar aqui um bocadinho a minha célula, a minha coluna, e os acumulados. Ou seja, se eu clicar nos acumulados, vejo então os acumulados e o gráfico muda. Pronto, agora, isto é interessante, acho que deves utilizar com alguma regularidade, mas o aspecto visual, para quem quer fazer um relatório assim mais interessante, deixa um bocadinho a desejar. Então é essa parte que eu vou agora mostrar-te. E aqui vamos entrar no VBA, porque o VBA vai permitir fazer primeiro a mesma lógica, ou seja, ativar o valor de uma célula e colocar o valor 1, 2 ou 3. Essa parte é simples e o VBA vai substituir essa lógica com um código muito simples, mas depois, aproveitando que temos o VBA, então porque é que não vamos um bocadinho mais além? É isso que eu te vou mostrar. Ou seja, uma vez que já tens VBA, porque é que não alteramos o gráfico? Então eu vou alterar algumas opções no gráfico. Eu quero, na segunda versão do relatório, não só alterar os valores da coluna que vamos ver no gráfico, mas também alterar o tipo de gráfico, ou seja, se isto é um gráfico combinado, podemos ter o gráfico, repara, eu vou só mostrar aqui o gráfico, alterar o tipo de dados, alterar o tipo de gráfico, aliás, é um gráfico combinado, então esta parte da segunda série eu quero mudar o tipo de gráfico dessa segunda série. E isso já não é possível fazer com o botão de opção, não é fácil, aliás, todo, poder simplesmente mudar a coluna e mudar o tipo de gráfico. Então é isso que eu vou fazer, ok? Muito bem, então vamos lá. Na segunda parte do nosso relatório, a segunda versão, eu vou começar por inserir uns botões, ou seja, o botão simples, vou criar uma forma e essa forma vou ter então aqui um primeiro botão, este sim já um bocadinho mais alinhado e arrumado, e este botão vai ser então os proveitos PY, ok? E como este já tem ficado com um aspecto um bocadinho melhor, vou colocá-lo aqui, vou arrastar com a tecla Alt para ter a segunda versão, e agora é a diferença de proveitos, diferença em relação ao ano anterior, e Ctrl e arrastar a mesma com a tecla Alt também se quiseres, para ter então os acumulados, ok? Então, os três botões vou só colocá-los ligeiramente mais pequeninos, os três, ok? E este vou então puxar para aqui, e já agora formatar, alinhar e distribuir, ok? Para ficarem os três arrumados. Agora vem a parte do VBA. Vou então ao menu programador, Visual Basic, vou inserir um novo módulo e esse módulo vai ser muito simples, vão ser 3 rotinas e cada rotina para um botão. Então vou ter o botão, homólogo. Okay? Repara que podes fazer copy-paste e é isso que eu vou fazer.
No intervalo da célula A1, o valor para o primeiro botão vai ser o valor 1, ok? E agora é só fazer o mesmo. Vou colocar o botão, este botão é o botão da diferença, e o terceiro vai ser o botão acumulado. Para a diferença é a opção 2 e para o acumulado a opção 3. Se eu fechar e agora atribuir a macro, botão direito, atribuir a macro, para o primeiro é o homólogo, ok? Para o segundo, atribuir a macro, diferença, e para o terceiro, atribuir a macro, acumulado. Então agora repara, proveitos, temos aqui os proveitos, diferença, mostra a diferença, temos aqui a nossa coluna, e o terceiro, acumulados. Está feito, ou seja, tens um botão para substituir claramente o botão da opção. Mas já que estamos a fazer um tutorial e já que estamos em VBA, e eu tenho que mostrar sempre mais qualquer coisinha em VBA, vamos mudar o tipo de gráfico então, ok? Aceder então ao programador outra vez, Visual Basic, e então aquilo que eu quero fazer é alterar o meu gráfico em si, ok? Vamos então alterar o nosso gráfico, também é um pedacinho de código, nada de especial, e eu vou começar com a minha folha 2, eu vou aqui à folha 2, só para ver o IntelliSense, e vou basicamente buscar o meu Chart Object. Qual é o objeto? O único gráfico que eu tenho, gráfico 1, ok? Podes chamar o gráfico pelo nome, mas se tiveres 2 gráficos, 3 gráficos, eu acho que o índice aqui funciona bem, ou seja, folha 2, Chart Objects, e é o nosso gráfico que eu quero ativar. Activate, ok? Neste caso é o gráfico número 1. Agora, depois do gráfico estar ativo, aquilo que vamos fazer é alterar a série do gráfico, ok? Então, podemos utilizar o construtor with active chart, só um bocadinho, with active chart, e neste caso eu vou pegar agora na minha série, series collection, e vou pegar na série número 2, ok? E vou fazer end with. O que é que o construtor with está aqui a fazer? Dentro desta série eu posso fazer várias alterações, e é isso que eu vou fazer, ok? Então, neste caso, a primeira alteração que eu vou fazer é basicamente alterar o tipo de gráfico, Chart Type. E o primeiro tipo de gráfico para o homólogo vai ser então um gráfico do tipo XL Line com marcadores. É o que está, ok? Mas eu vou aproveitar e alterar também a linha, ou seja, quero ver só o marcador sem colocar a linha, certo? Então, Format, Line, Visible, e vou colocar a minha linha invisível, MSO False, para tirar a linha e ficar invisível, ok? Então, neste momento acho que está ok, mas vou aproveitar e com o meu Active Chart vou alterar o título, Chart Title, ok? E vou alterar o texto e vou colocar o texto proveitos versus homólogos, ok? Então, agora só vou fazer o mesmo para os restantes elementos. Deixa-me só colocar aqui novamente, ativar a célula A1, value, para sair do gráfico. Então agora vou pegar aqui na minha Active Sheet, não vá eventualmente estar noutra folha, e então Active Sheet, porque as folhas não convém sermos muito explícitos na folha onde estamos, ok? Então se eu estiver na folha atual, é o gráfico atual. Só que agora eu só tenho que alterar esta parte, não preciso, porque este segundo gráfico não vai ser um gráfico de linhas, vai ser um gráfico de colunas empilhadas, ok? Então é o XL column, deixa-me lá ver se temos aqui o column, não é o clustered, eu quero stacked, ok? O segundo tipo de gráfico é column stacked, uma coluna empilhada em cima da outra,
E aqui vai ser os proveitos versus diferença, ok? E a terceira parte, ou o terceiro botão, a mesma lógica, mas eu quero o botão, ou o tipo de gráfico agora com XL área, por exemplo, área, ok? E este então é os proveitos e acumulados, ok? E aqui se calhar não é proveitos versus diferença, proveitos e diferença, e proveitos e homólogos. Parece-me bem, acho que está tudo. Como podes ver, a parte do VBA, o bocadinho extra, não é assim nada especial, por isso deixa-me lá confirmar e vamos então ver. Range A1 não é value, esqueci-me desta parte. Range A1 select, só select, e vamos pegar nisto e pôr igual para os outros, porque eu agora quero só selecionar a folha. Ok, vamos lá pôr outra vez. E vamos então, proveitos. Uau, já temos aqui só o marcador. Boa. Diferença. Mudamos o tipo de série. Só temos que mudar a cor, mas pronto, agora ficou laranja, não há problema. E acumulados. Vá lá. Deixa-me só lá mudar a cor do meu objeto. Que acho que fica melhor com outra cor, assim. Ok, agora já está uma cor interessante. Então temos não só a coluna a mudar, como temos o tipo de gráfico a mudar e o título a mudar, ok? VBA, a parte do VBA é só aquele extra que faz toda a diferença. Muito bem, então, espero que tenhas gostado aqui do nosso tutorial. Neste caso, o objetivo era mostrar-te os botões de opção e ver algumas limitações que os botões de opção têm e aquilo que tu podes fazer para dar aquele boost àquilo que é as opções tradicionais. Então, o VBA dá sempre jeito, e por isso obviamente o VBA tem que entrar aqui para fazer a manipulação no gráfico, essencialmente. De resto, obviamente utilizar o botão, podes sempre utilizar o botão da opção, ok? Então, se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, podes subscrever para ter acesso às novidades em primeira mão e colocar também o sininho das notificações para poderes ter acesso então a esses vídeos, ok? Vemos então no próximo vídeo. Até lá!